Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Agora, nessa base, vocês estão vendo? Nessa base, ele disse agora, no parágrafo 83, agora está profetizando, veja bem, está profetizado que as igrejas estariam nessa condição. Teriam de ser restauradas. E ele disse em Malaquias 4, a citação das Escrituras, para nós, irmãos, não pode ser meramente uma citação. Nós temos que ir nas Escrituras, Malaquias capítulo 4, que ele ia enviar o profeta Elias e restauraria o povo. Amém, irmãos? Restauraria o povo. Observe, em um pouco antes, ou imediatamente depois de sua mensagem, haverá um tempo quando o mundo será queimado e os justos caminharão sobre as cinzas. Ele está dizendo que o mundo seria queimado depois da mensagem de Malaquias 4. Vocês observaram esse detalhe, irmãos? Se tiver pouco amém, eu volto de novo. Amém quer dizer que você está entendendo. Você observou que ele disse assim, depois da mensagem de Malaquias 4, né, o mundo será o quê? Queimado, e os justos caminharão sobre as cinzas. Agora, para alguns teólogos que talvez estejam ouvindo na fita, alguns teólogos que estão ouvindo a pregação, o culto, em algum lugar ao redor do mundo, se você pensa que isso foi João, porque ele estava dizendo, viu, Malaquias capítulo 4, eis que vos envio o profeta Elias para converter o coração dos filhos aos pais, né, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós sabemos que aí tem quanto Elias ali? 2 Elias. Tem 2 ministérios, Elias de Malaquias 3 e Elias de Malaquias 4. Então ele disse que alguns teólogos disseram, não, Malaquias 4 está falando de João Batista. Também. Podemos falar assim? Podemos? Também. Porque ali fala também de João Batista. Mas também se refere a Elias que virá e que veio já.
Nós já estamos no tempo presente, né? Podemos dizer, eis que Elias já veio. Podemos dizer assim nessa noite, eis que Elias já veio. Então, Malaquias 4:5 se cumpriu. Como o hino diz, né? Malaquias 4:5 se cumpriu. Estamos vivendo dentro de uma escritura que está se cumprida. Agora, pense você olhar na Bíblia, irmãos, e olhar assim, viu, essa escritura aqui se cumpriu. E eu reconheci o cumprimento dessa escritura aqui, ó, se cumpriu. Aí ele disse, agora, se você acha que Malaquias 4 é João, lembre-se, então, de que as escrituras estão erradas. Se você acha que foi João, as escrituras estão erradas. Por que ele diz que as escrituras estão erradas? Porque o mundo não foi queimado depois da mensagem de João. Depois da mensagem de João, o mundo foi queimado? Não. Jesus não veio e introduziu o povo no milênio. Então, quando é que o mundo vai ser queimado e Jesus vai introduzir o povo no milênio? Quando? Depois da mensagem de Malaquias 4. Depois da mensagem de Malaquias 4, o mundo vai ser queimado e Jesus vai introduzir o povo no milênio. E nós vamos caminhar sobre a cinza dos ímpios. Mas ele prometeu fazê-lo depois que o espírito de Elias vier à terra novamente. Observem agora, em Malaquias 4, nós vemos aqui que isso deve ser feito para restaurar o quê, irmãos? A fé do povo de volta aos pais originais. A doutrina pentecostal, aos pais originais. E ele restaurará o povo de volta aos pais. Porque o ministério de Elias é isso. Lembra de Elias quando o povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos? Quantos podem lembrar disso? Diga amém. Então, o que Elias foi lá fazer? Restaurar o altar, não foi, irmão? Pegou as pedras, restaurou o altar. Ministério de Elias, restauração. Só para que você veja, né? Tudo isso, né? Que envolve. Então, ele disse assim, no 86, encontramos em Lucas 17, Jesus disse que quando ele vier, nestes últimos dias, em Lucas 17:33, encontramos que Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Olha lá, ele disse, São Lucas 17:30, Jesus disse isso. Quando o Filho do Homem estiver manifestado. Agora, para aí no parágrafo 86, né, e medita que ele está fazendo uma base. Nós estamos ainda na base, não estamos? Qual base? Eras, selos. Amém? 7 eras, 7 mensageiros. Amém? 7 selos, Apocalipse 10. Na voz do 7º anjo. Quando tocar a sua trombeta, revelará os segredos. Aonde que ele foi? Para o deserto. Amém? Vocês estão vendo? Ele foi para o deserto, assim como Moisés, assim como Paulo. Olha a situação do mundo, como está. Estamos na última era da igreja. Então, ele está dizendo que na última era da igreja, quando estivéssemos na última era da igreja, se cumpriria exatamente na voz do 7º anjo, né? Malaquias capítulo 4, se cumpriria essas escrituras, né? São Lucas capítulo 17:30. O Filho do Homem. Aí quando ele fala sobre o Filho do Homem, ele faz uma observação para nós aqui assim, ó. Observem, ele vem no nome de 3 filhos. Ele vem no nome do filho de Davi, ou, né? Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Nós já estudamos isso, não já, irmãos? Então, isso aqui é claro para nós, né? 3 filhos, filho de Deus, né? Filho do homem e filho de Davi. Agora observe, ele vem no nome de 3 filhos. Agora, ele teve de vir como filho do homem.
porque ele era um profeta. O próprio Jeová chamou os profetas de filho do homem. E Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo sempre como filho do homem. E observe, se ele se revelou então como o profeta, o vidente, disse: se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis nisto. Ele se enquadrou em cada descrição que foi falada dele nas Escrituras, até mesmo em sua morte, sepultamento, ressurreição, sua crucificação, seu nascimento, tudo em sua obra. Ele se enquadrou na descrição do vidente, o Filho do Homem. Agora, ele tem sido revelado, agora preste atenção aqui, ó. Agora, ele vai dizer, ele tem sido revelado através das eras da igreja. Agora, observe, através das eras da igreja como Filho de Deus. Sabemos que Filho de Deus, Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo. Agora, nós não somos trinitários, somos, irmãos? Nós somos trinitários? Então, quando está falando sobre o Espírito Santo, nós sabemos que o que é isto, né? É Deus. Jesus é quem? É Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, né? Elohim, né? Amém. Então, o que ele está dizendo, né? Durante as 7 eras, agora ele está dizendo, durante as 7 eras, como que ele se manifestou durante as 7 eras? Ele tem sido revelado, né? Como ele se revelou durante as 7 eras? Como Filho de Deus. Aí ele fala, sendo um Espírito. O Espírito Santo. Ele se revelou nas eras da igreja como? Na congregação, como o Espírito Santo entre as pessoas. Ó, por isso que é importante, ele está falando isso, ó, presta bem atenção. Agora, nós descobrimos, na era da igreja de Laodiceia, a última era da igreja, que ele é posto para fora da igreja. Na última era, ele é posto para fora. Em nenhum lugar mais foi ele posto para fora. Em nenhuma era. A não ser na era de Laodiceia. Irmão, nessa era, ele foi colocado para fora. O que é colocado para fora? Rejeitaram. Vamos dizendo, rejeitaram a Jesus, né? E escolheram quem? Barrabás. Rejeitaram a palavra. Porque nós sabemos que Jesus é a palavra. Amém? Jesus é a palavra. A palavra é Deus. É o Espírito Santo. É Deus. É o Verbo, né? Então ele disse, em nenhum lugar mais ele foi posto para fora, em nenhuma era, a não ser na era da Laodiceia. Porque eles disseram, ó, ricos somos, de nada temos falta, e não sabes que és um miserável, pobre, nu e cego, e não sabes. Ele foi posto para fora. Ele foi posto para fora da era da igreja. Então, de acordo com São Lucas 17, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, ele fala assim, viu? Olha como que aconteceu lá nos dias de Sodoma. Assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, ele estava lendo o mesmo Gênesis que nós lemos. Lembra que nós lemos Gênesis 15? Lembra que nós lemos Gênesis 15? Lembra que nós lemos Gênesis 17? Gênesis 18? Ele estava lendo o mesmo Gênesis que nós lemos. Observe. Em Sodoma. O que aconteceu lá em Sodoma, irmãos? O que aconteceu lá em Sodoma? Ele vai dizer, há sempre 3 classes de pessoas. A primeira, ali estava Abraão. Amém? O eleito. Quem que era Abraão? O eleito. E chamado para fora. Para fora da própria Sodoma. Graças a Deus, e você
se reconhecer como eleito, que está fora dessa Sodoma atual hoje, que você está fora de Sodoma. Agora, estava Ló. Onde estava Ló, irmãos? O membro da igreja. Onde que ele estava? Ou o homem denominacional? Embaixo. Ele se tornou parte deste mundo. Hã? Que Ló se tornou, irmãos? Parte deste mundo. Ao ser o prefeito da cidade. Então, os políticos aí, né, religiosos, aquele que vota, aquele que apoia, você vê até irmãos apoiando Ló aí, né? O prefeito da cidade. Ló, ele tornou-se parte deste mundo, ao ser o prefeito da cidade. Mas Abraão não estava ali. Abraão estava fora de Sodoma. O eleito está fora. Daria para imaginar Abraão lá votar para Ló? Né? Vou votar para Ló, meu sobrinho, para prefeito de Sodoma. Irmão, é coisa de se pensar, igreja. Eu estava pregando lá em Romelândia. Que tremenda mensagem que Deus nos deu ali, sabe, irmãos? Romelândia, Assis, Caçador. Às vezes, quando vamos nesses cultos, né? Estava pregando ali em Romelândia sobre... Deus nos deu assim uma pequena meditação sobre aprofundar as nossas raízes e construir a nossa casa sobre a rocha. Eu comecei assim, Deus trouxe, né, uma inspiração. Por quê? Aquele que construi a casa sobre a rocha é abalado? Não. Porém, a construção sobre a rocha, ele está se referindo, irmãos, ele está se referindo ao externo, ao acabamento ou ao alicerce? Ele está se referindo ao alicerce. Entendendo? As raízes aprofundadas na terra boa, ele está se referindo às folhas, os galhos ou à raiz aprofundada lá? Então, nós temos que ter raízes mais profundas na palavra. Mais profunda. Temos que ser homens e mulheres que temos nossas raízes mais profundas. Porque vem, irmãos, o chacoalho, a tempestade, a agitação, como disse, vem tudo, né? Como o profeta diz, eu estou aqui no Arizona, aqui, irmãos, que lugar terrível. As igrejas aqui, mas ele estava abalado? Não, ele estava ali por causa de uma visão. Ele disse, e eu sinto-me privilegiado de estar aqui por causa de uma visão. É o pior lugar, mas Deus me trouxe aqui para um propósito. Como Daniel. Daniel propôs no coração não se contaminar com os manjares do rei. Aí ele disse, agora, o que ele disse? Que Ló sentava-se à porta, ele era o juiz, o qual é o prefeito. E ali estava a própria Sodoma, né? Primeiro, vamos lá, irmãos. Há 3 classes de pessoa. Qual que é a primeira classe? Diga todos. Bem forte, irmão. Todos, bem forte. Vixe, tem gente... Não, todos juntos, irmão. Abraão, vamos lá, Abraão, diga. Abraão, Ló e Sodoma. Então diga agora, todos juntos. 3 classes de pessoas. Sodoma, que é Sodoma, Ló e quem? E Abraão. Qual parte dessas pessoas você faz parte? Agora, no tempo do entardecer, ou no meio-dia, né? Quando Abraão estava sob seu carvalho, 3 anjos lhe apareceram. 2 deles chegaram para Sodoma e pregaram o evangelho. E tentaram chamá-los para fora. Eles não quiseram fazê-lo. Eles eram pervertidos. Ló e sua esposa, somente, e 2 de suas filhas saíram. E a esposa transformou-se em uma estátua de sal. Mas aquele que permaneceu e falou com Abraão, que Abraão chamou Elohim, o Todo-Poderoso, né? Gênesis 1,
Deus, no princípio, Deus, Elohim, o todo-suficiente, o que existe por si mesmo, por si próprio. Abraão chamou Elohim. Então, quando Abraão chamou o Senhor, ele estava chamando de Elohim. E ele se sentou e comeu com Abraão. Ele bebeu. Ele estava em carne humana. Observe o sinal que ele deu a Abraão. Agora aqui, conecte, por favor, irmãos, conecte as mensagens que estamos ouvindo, escutando a sua voz. Agora, eles estavam esperando por um filho que viria. Um filho prometido. Qual que era o nome desse filho, irmãos? Todos? Isaque. Por 25 anos, em uma longa jornada, eles tinham esperado por isto, mas eles estavam no final da jornada. Olha a conexão aqui. Deus tinha aparecido em muitas formas, como ele tem feito no decorrer das eras da igreja. Captaram, igreja? Todos captaram? Durante as eras da igreja, ele tem sido revelado como Filho de Deus. Então, durante os 25 anos de Abraão, nós podemos ver as 7 eras da igreja na vida de Abraão. Ele apareceu de várias formas. Em muitas formas. E falava. Por isso que o profeta diz, nós temos que ouvir a voz de Deus. Escutar a voz de Deus. De como ela vem, de que forma ela vem. Amém? Vocês captaram isso aqui, irmãos? Durante os 25 anos da vida de Abraão, é um tipo de quê? Das 7 eras da igreja, como filho de Deus. Mas ele disse aqui, ó, ele, no decorrer das eras da igreja, em luzes, amém? Em luzes, e mais o quê? E assim por diante, em visões, como ele falou a Abraão, e por o quê, irmãos? Por vozes. Mas um pouco antes de chegar o filho que viria, agora já vimos isto, não já, irmãos? E vocês sabem que estou apenas repassando para mostrar-lhe isto, que ele mudou o corpo de Abraão e Sara. Imediatamente depois disto, de modo que eles pudessem receber o filho. Observem, o último sinal que eles receberam antes que o filho chegasse foi Jeová falando-lhes na forma de um homem. Na forma de um homem. E como eles souberam que era Jeová? Como que eles souberam, irmãos? É porque ele disse o quê, irmãos? Irmão, olha que interessante. Como que ele soube? Porque ele escutou, que voz que ele escutou? A voz do seu nome. E como que ele pronunciou o seu nome? Hã? Abraão. Mas o nome dele era Abraão? O nome dele era como? Abrão. Quem mudou o nome dele? Quem mudou o nome dele, irmãos? Deus. Então, quem sabia que o nome dele tinha mudado? Na redondeza lá, né? Vamos dizer assim. Só ele e Deus e Sara. Talvez chegou alguém lá, ô Abrão, quanto tempo, Abrão? O que ele falava, será, irmão? Pensa um pouquinho, viu? Eu não chamo mais Abrão. Não, eu chamo Abraão. Como assim, Abraão? Você chama Abraão? É como Pedro, né? Como é que ele chamava? Pedro. Chamava Simão, não era? Como Pedro chamava, irmãos? Simão, filho de Barjonas, né? Hã? É isso, irmãos? É isso? Chegou um amigo lá de Simão. Ô, Simão! Não, agora é Pedro. Pedro? Como assim Pedro? Será que ele ia entender que houve uma mudança na vida dele sobrenatural? Houve uma mudança na vida dele sobrenatural?
E aqueles que conheciam Jacó, hein? Ô, seu Jacó! Não, não é Jacó, é Israel agora, Israel. Tá, Israel. Como assim Israel? Deixa eu ver só a carteira de identidade. Na carteira de identidade está lá, Jacó, Jacó. Diz, não, essa carteira de identidade aí é velha, do homem. A minha é o livro da vida do Cordeiro agora. No livro da vida do Cordeiro eu não chamo Jacó, eu chamo Israel. Ô, Saulo de Tarso, lembra? Ananias chamou ele de Saulo, Senhor, esse homem. Não, Ananias, não é mais Saulo, agora é Paulo. Paulo? Sim, Paulo. Está vindo Saulo lá, não era Saulo que estava vindo, era Paulo. Quem sabia? Ele sabia que o nome dele havia sido mudado. Ananias precisou ser revelado para ele. Olha, o nome dele agora é Paulo. Seu nome é Paulo. Seu nome é Israel. Seu nome agora é Abraão. E nessa noite nós sabemos que o nosso nome foi mudado, irmãos. Amém? Nosso nome foi mudado. O profeta disse, nós chamamos agora cristãos. Cristãos. Mudou, não é mais aquele nome. Aí, quem sabia que o nome de Abrão havia sido mudado para Abraão? Quem sabia? Era Abraão e Sara, porque o nome dela era Sarai. Será que não foi difícil até para todos os servos? Então, Abrão, desculpa. Ou Sarai não, Sara, é Sara agora. Aí, de repente, chega 3 homens lá, na tenda. Estrangeiros, né? Peregrino. Chega lá e fala, Abraão. Na hora ele disse, é Elohim, porque eu conversei com ele faz poucos dias. Agora ele vem na minha casa agora, em carne humana. Corre lá, Sara! Sara, não sabe quem que está aí na porta da nossa casa? Quem? Elohim! Elohim, em carne humana. Que revelação, irmãos, que tremendo! Foi o último sinal antes deles terem o corpo transformado. A noiva também tem recebido um sinal antes de termos os nossos corpos transformados para recebermos o Filho prometido. A transformação dos nossos corpos está perto, irmãos, está perto. Aleluias! Que coisa, irmãos. Amém. Poucos dias antes, Deus tinha mudado o nome, seu nome. Onde está Sara, tua mulher? Não falou Sarai, né? Onde está Sara? Ele falou assim, Sara, princesa. Abraão disse, ela está na tenda, detrás de ti. E ele disse, eu. Esse é um pronome pessoal, né, irmãos? Eu te visitarei de acordo com a minha promessa. Por este tempo da vida, nos próximos 28 dias, algo vai acontecer a Sara. As mulheres sabem o que significa isso, não sabem, irmão? Olha o que Elohim falou para ele, irmão. Deus os dias. 28 dias, algo vai acontecer com Sara. E Sara na tenda riu-se consigo mesma, aí que está. E disse em seu coração, como poderia isto ser, sendo eu velha, ter prazer com meu Senhor? Ela entendeu o que ele estava falando, né, irmãos? Quer dizer, ele está dizendo que 28 dias, olha como, irmãos, presta bem atenção, igreja, como, eu estava falando hoje para minha esposa, como que o eleito, irmãos, irmãos, ele é águia. Sabe o que quer dizer isso? Ele voa alto mesmo, ele capta as coisas. Ele não é um bobão aí, ele está escutando a palavra, ele capta a palavra. Viu? Abraão, cadê Sara? Abraão já foi, irmãos, está atrás de ti, na tenda atrás de ti. Senhor, está atrás de ti, Senhor, está ali na tenda.
Fala para ela que eu vou visitar, ou em outras palavras. Por esse tempo, não fala para ela, é por esse tempo da vida. Nos próximos 28 dias, algo vai acontecer com Sara. Como é que Sara entendeu o que era, irmãos? Será que ela ficou... O que ele está falando, hein? Não estou entendendo nada dessa mensagem. Não estou entendendo nada, 7 selos, trovões. Não entendo nada disso. Não entende? Por que não entende? Para um pouco. Medita um pouco nesta noite. Não entende? Será? Ele disse, as denominações é que não entende, ele disse. Para eles é grego. Para nós não é grego, não. Amém? Ele abre o teu entendimento. Ele revela, ele diz, eu escondo os sábios entendido, mas para vós eu revelo. Eu abro o seu entendimento. E você vai dizer, eu vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Como que ela sabia que ele era um profeta? Porque ele estava fazendo o sinal de um profeta. Como que você sabe? Você sabe, você acompanha as Escrituras. Você não fica acompanhando aí o mundo aí, né? Sabe certinho as coisas do mundo. Mas as coisas que pertencem a nós, as coisas que pertencem para nós. Aí ele disse, olha o que ele disse. Como poderia eu, sendo velha, ter prazer com meu senhor, o qual também é velho, Abraão? E o anjo, ou quem, irmãos? Ou o homem, disse, por que disse Sara isso em seu coração? Na tenda de trás dele. Por que disse ela que estas coisas não podem ser? Está vendo? Um homem em carne humana. Parece que dá um nó na garganta de alguns aí, não dá, irmão? Um homem. Como? Um homem em carne humana. Como um profeta. Todavia era Elohim discernindo o pensamento que estava no coração de Sara detrás dele. E Jesus disse, olha o que Jesus disse, irmãos. Presta atenção, Jesus disse, viu? Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do quê, irmãos? Do fim do mundo. Será que estamos no fim do mundo? Quando o Filho do Homem, não o Filho de Deus. O Filho de Deus é nas eras. Filho de Deus é durante os 25 anos de Abraão, não é, irmãos? Quantos aprenderam? Diga amém. 25 anos ali, Deus falou com ele de várias formas, né? Ele disse, quando o Filho do Homem estiver se manifestando, ou manifestado, não tinha... Vocês estão no 101 aí? Estão acompanhando? Anote isso aqui, ó. Não tinha tido isto no decorrer da era. Tinha? Não. Estão vendo a perfeita continuidade das Escrituras? Aqui estamos vivendo nisto, os mistérios. Até mesmo o batismo no nome do Senhor, Jesus, longe da ideia dos unitários. Unitários, né? Não trinitários. Unitários, só Jesus. E estas outras coisas. Como o Espírito Santo trouxe isso e mostrou perfeitamente. E o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o sinal e tudo, e colocou isso em posição. E como ele colocou cada reformador, e tudo exatamente, e vejam, bem diante dos nossos próprios olhos. E isto não está em um canto, irmãos. Isto é mundialmente conhecido. Jesus, o Filho de Deus, revelando-se por meio das Escrituras, fazendo essa Escritura que foi predestinada para este dia. Qual Escritura, irmãos, que foi predestinada para este dia? São Lucas 17:30. Está citando aqui. Fazendo, ele disse, fazendo, né, que essas Escrituras, que foi predestinada para este dia, como foi para aquele dia e para todos os outros dias, viver. Viver. Agora, esse pedacinho aqui, irmãos, é profundo, não é, irmão? O que tem aí? E o quê, irmãos? E
crer nisto é o quê? A evidência do Espírito Santo. Qual que é a evidência do Espírito Santo? Qual é a evidência do Espírito Santo? Ó, você leu um pouquinho atrás ali, tem assim aí um pouquinho atrás está escrito o quê? Aí, ó, fazendo, vamos todos juntos, fazendo essa escritura que foi predestinada para este dia, como foi para aquele dia e para todos os outros dias. Tem uma vírgula aí? Tem uma vírgula aí, irmãos? Tá, o que faz essa vírgula aí para nós assim que estamos ouvindo? Faz o quê? O que está escrito aí? Depois. Viver e crer. Tem duas coisas aí ou não? Não é só crer, não. É só crer. Viver e crer nisto é a evidência. Não é só crer. Tem um viver aí, irmãos. Você viu que tem duas coisas casadas aí, né? Viver e crer nisto é a evidência do Espírito Santo. Não é só dizer que crer, é viver. Porque a evidência é manifestada no seu corpo. Justiça não se pode declarar que simplesmente indo à igreja seja a evidência do Espírito Santo. Simplesmente indo da igreja. Caso se faça isso, então aqueles fariseus o tinham. Estão vendo, irmãos? Vocês estão vendo? Não se pode declarar estremecer e pular como sendo... Caso se faça isso, os pagãos o têm. Caso se diga falar em línguas, que adoração de Satanás não fala em línguas. Forte, né, irmãos? Diga-me uma. O irmão Jackson sentado aqui, da África, ele poderia dizer-lhes isto. Tenho estado aqui nos acampamentos índios aqui, vi os bruxos, feiticeiros se cortarem e derramarem seu próprio sangue, falarem em línguas e o curandeiro interpretá-lo. E os vi depositarem um lápis ali e escreverem em línguas desconhecidas, assim que isso não é ele. Qual é a verdadeira evidência? Jesus disse que creais que eu sou. E ele é a palavra. Aleluias! Viver e crer é a evidência. Então, quer saber se você tem o Espírito Santo? Olha a vida que você está vivendo. Por que eles não o receberam? Por que os judeus não o receberam? Eles eram homens justos, eles eram homens bons, eles eram homens santos, havia todo tipo de gente, mas a quem está predestinado ouvir a palavra? Como sabe você se é ou não a palavra? Cada um diz isto. É a promessa da Bíblia sendo vindicada dessa era. Aí está. Então, se retorna onde o Espírito Santo está. Observe o som da trombeta em alguns minutos. Amém? Viu? Observe o som do quê? Observe o som da trombeta em alguns minutos. O que isso declara? Observe a voz. Você está dizendo, viu? Olha a voz, né? A trombeta do Evangelho. Veja quem pode ouvi-la. Quem pode escutar a voz de Deus? Escutando sua voz. Quem pode ouvi-la? Lembre-se, aquelas cidades muradas não podiam sair no jubileu. Lembra as cidades muradas? Não podia sair no jubileu, irmãos. Não, senhor. Eles estavam dentro dos muros. Tocava-se a trombeta. Tocava-se a trombeta. Era o ano de jubileu. Todos que estavam no campo, com machado, com enxadas, com foices, largavam os seus patrões e corriam para os seus lares, para as suas casas, para as suas terras, livre da escravidão. Que alegria ser livre da escravidão. Coisa triste é viver debaixo de uma escravidão, do pecado principalmente. Você tem que ser sujeito
tem que beber, tem que fumar, tem que adulterar, tem que mentir, tem que ir atrás de coisas erradas. É escravo. É escravo. Aquele espírito está te escravizando. Você é escravo, ele manda fazer, você tem que fazer. Ele manda fazer, você tem que fazer. Agora vai lá, faz, você faz. É escravo. Você é escravo. Você é escravo daquilo. Se não estiver lá, não está bom. Se não, vai, faz aquilo. Você é escravo. E você não sabe que você está escravo. Por isso que Paulo disse, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Eu sou servo de Jesus Cristo. Melhor pôr o jugo dele em nós, né? Amém? Porque ele disse, meu jugo é leve. Não, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas o jugo de Satanás... Esses homens estavam ali, irmãos, escravos, com a foice. Homens que sabiam o que era liberdade, homens que tinham deixado suas famílias. Você lembra lá daquela mulher que eles queriam pegar seus 2 filhos para levar de escravos, né? Os cobradores? Amém? Vocês lembram, igreja? Tá, aquela história diz que ela devia, não devia? Você não tem dinheiro para pagar? O que eles iam levar, irmãos? Seus filhos, né? 2 filhos. Quantos lembram, irmão? Diga amém. Lembram? Lembram bem disso? Eu quero que isso fique bem patente. Aqueles 2 filhos, se, irmãos, pensa comigo, se eles fossem levados escravos, quantos anos eles iam trabalhar para pagar a dívida da mãe? Talvez. Vamos supor que eles tivessem quantos anos? 14, 15? E a dívida que eles tinham que pagar, eles iam trabalhar mais 10 anos, 15 anos. Vocês estão entendendo? Então, eles não viam a hora de receber, de ouvir o quê? De ouvir o quê, irmãos? Eles não viam a hora de ouvir a trombeta do jubileu. Vou voltar para casa. Vou voltar lá para minha terra. Vou voltar lá para minha mãe. Já imaginou eles chegando? Mãe! Já imaginou a mãe ouvindo o ano do jubileu? Meus filhos serão libertos. Quantos tinham? Quantos casos não tinham? Eles não viam a hora de ouvir a trombeta soar. Quando a trombeta soavam, eles largavam tudo. Mas, se eles fossem para uma cidade e aquela cidade fosse murada, eles podiam sair, irmãos? Eles podiam sair? Eles não podiam sair, irmãos. Nunca mais. Que coisa, né, irmãos? Eles estavam dentro dos muros, eles ficavam lá, era tarde demais. Eles eram escravos pelo resto de suas vidas. Como que, de repente, irmãos, iam fazendo os muros da cidade, aqueles escravos, acho que choravam, não choravam, irmão? Não faça muro, pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor, não mure a cidade. Dá para você imaginar isso, irmãos? Porque eles sabiam que se murasse, o que acontecia, irmãos? Eles ficavam presos ali. Por isso que o profeta sempre clamou contra as denominações. São muros! São muros! Ele disse, sai dela, povo meu, né? Antes que esses muros, né, se fechem tudo aí, né? Amém? Eles ficavam lá, era tarde demais. Eles eram escravos pelo resto de suas vidas. Tinham que ser marcados. Agora, enquanto vemos todos esses exemplos, né? Qual o exemplo, irmãos, que estamos vendo? Amém? Vocês estão vendo os exemplos? Estamos vendo os exemplos aqui, né? Amém? Dá graças a Deus. É? Você ouviu a trombeta soar, né? Jubileu. Você ouviu a voz da trombeta, né? Amém. Agora, estes atos, Malaquias 4, e tudo isto, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele permanece eternamente, a palavra manifestada. Isso é exatamente o que ele declarou aos profetas. Um profeta, irmãos, não quer dizer apenas um vidente ou um que prediz. Quer dizer apenas. Isso aqui eu anotei, quero que você anote que ele está dizendo, um profeta não quer dizer apenas um vidente, ou um que prediz, ou um pregador. Ele diz, quer dizer um revelador da palavra que está escrita. Agora encaixou essa pecinha com o tux, não encaixou, irmãos? Moisés escreveu o Antigo Testamento. Paulo escreveu o Novo Testamento. Estava tudo selado, não estava, irmão? Aí ele mandou um profeta para revelar a palavra escrita
e foi para um deserto também. Em sua própria vida, em sua própria vida, suas próprias obras revelam e vindicam a palavra deste dia. Como não é construir na arca? Moisés lá e quem mais que seja. Qualquer promessa, a palavra prometida para esta hora. Agora, sabemos que Ele está conosco. Cremos nisto, irmãos? Cremos? Vocês estão vendo sua palavra manifestada por fotografias, é importante, não é, irmãos? Por escrituras e por declarações no céu. Na terra, tudo mais que ele disse. Nenhuma vez falhou. Peço a qualquer pessoa para mostrar-me de diferentes partes do país ou do mundo. Vocês estão obrigados a escrever-me e contar-me onde alguma vez isto tem falhado. Essa aqui é a característica, irmão, de um... Isso aqui é perfeito. Isso aqui é a característica do verdadeiro homem de Deus. Vocês estão ouvindo, irmãos? Qualquer homem de Deus que esteja pregando a verdade, ele tem que estar disposto a ouvir o contraditório. Não se isolar. Não. Você está pregando isso, vamos reunir para falar sobre isso. Não vou reunir, não. Isso aí não é o verdadeiro homem de Deus. Porque o profeta diz assim, eu peço a qualquer pessoa para me mostrar diferente. Para reunir comigo, para falar comigo, para se assentar comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Perfeito. Palavra por palavra. Agora, isso é uma promessa. Por que devia ele aparecer nesses últimos dias? É uma pergunta. Por quê, irmão? Se vocês que são ouvintes de fitas, quantos são ouvidores de fitas aqui, né? Vocês já escutaram a árvore noiva? Vocês viram? Ele disse, escuta a mensagem à árvore noiva. Ele disse, trouxeram até onde Cristo estava. Por que ele deveria vir, né? Essa árvore que estava no jardim do Éden, o primeiro Adão que caiu lá, e esse segundo Adão foi cortado pelo pecado. Eles o penduraram numa árvore romana. E desse tirou, saiu a árvore noiva. Amém? Que ele prometeu, que vemos nas Escrituras agora para obter a noiva. Como a pirâmide, né? Aí ele fala da árvore noiva, e ele fala da pirâmide. Então aqui é bem fácil os irmãos entenderem por que ele vai traçar um pouquinho aqui isso. A pergunta é o seguinte, irmãos. Qual que é a pergunta no 109 aí? Qual que é a pergunta do 109? Fala os homens, os irmãos, bem forte aí. Qual que é a pergunta do 109? Vamos lá. Essa é a pergunta, né? Por que ele tinha que aparecer nesses últimos dias? Aí ele disse, você escuta a mensagem à árvore noiva, mostra que a árvore tem as raízes, né? Tem o talo, né? Tem as folhas, e o fruto aparece aonde? Lá no topo da árvore. Amém, irmãos? É o alfa e o ômega. Aí ele vai dizer, viu? Olha a pirâmide. Amém? Aonde está a pedra de coroa? Lá em cima. Está vendo? Por isso que ele está dizendo, como a pirâmide. Como isto vem diminuindo o tempo todo. Da grande largura, tem Lutero, Wesley, Pentecostais, então a pedra de coroa no topo disto. É tão aguçada, e todas aquelas pedras estão perfeitamente unidas. E nós ainda não sabemos como eles fizeram isso, né? Mas eles estão tão perfeitamente unidas naquela pirâmide, e nós não estamos ensinando sobre a pirâmide agora. Né? Enoque e os demais a construíram anos atrás, e ela está ali como um símbolo. Assim como o sol se levanta e se põe, assim como a árvore deixa cair sua folha e volta novamente, como um peixe, o gado e tudo mais simboliza isto, aquela pirâmide está ali como um símbolo. Amém? Ele disse, vai lá na câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus. Na pirâmide, né, quando chegava na câmara, né, para chegar na câmara do profeta, lá na pirâmide, onde é que o guarda enfrentava o desafio de trazer o que chegava à presença do rei lá na pirâmide, ele disse, tinha um lugar que tinha que levar, né, no topo dos degraus. 7 degraus. Era no 7º degrau. Isso mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo espírito que estava em João. Em João. Ele introduziu o Messias. Quem que introduziu o Messias? Quem que introduziu o Messias? João. Ele foi maior que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos que chegar a um lugar novamente,
há algo que vai introduzir quem? O Messias. E qual degrau é que introduz o Messias? Ele diz: no 7º. E como vai o Messias, o povo que está crendo nele, saber disto, a não ser que estejam constantemente na palavra? Eu anotei isso também, eu fiz um círculo aqui. Você faça o seu aí, irmãos. Como o povo que está crendo nele, como que vai saber disto, a não ser que estejam como, irmãos? Constantemente aonde? Viu? Tem que estar constantemente na palavra. Para saber o quê, irmãos? Para saber o que ele é. O que nós estamos fazendo hoje? Constantemente na palavra. Para quê? Para saber o que ele é. Por isso que Daniel disse. O que Daniel disse, irmãos? Os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos, não conhecerão. Eles, o sábio, conhecerão quem? O seu Deus. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias? É para trazer o povo de volta à palavra. De modo que a noiva conheça quem, irmãos? Que a noiva conheça quem? Seu esposo. Conheça seu companheiro. Quem que é seu companheiro? A palavra revelada. É por isso que isto tem que acontecer. O profeta é uma águia, irmãos. E ele é preciso, igreja. Ele é preciso. Se você perguntar, então, por que ele tinha que aparecer nos últimos dias? Ele deu 2 exemplos. Ele disse, olha a árvore e olha a pirâmide. Amém? Olha a árvore e olha a pirâmide. Olha o gado, olha o peixe, ele disse. Olha a natureza, olha o sol. Amém? Olha, o sol nasce no leste e se põe no oeste. E depois ele nasce de novo. Morte, né? Ele disse, nascimento, vida, morte e ressurreição. Não tem como, irmãos. Aí ele disse, agora, os sábios o conhecerão. Agora, os nécios, os loucos, os nécios não conhecerão. Não foi assim nos reformadores. Não foi em Lutero, Wesley e os pentecostais e os demais. As escrituras diz que não. Mas isto virá. Essa é a sua promessa para esta era. Estamos vivendo na era, vamos lá, irmãos. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda ocorrerá. Ela tem de estar identificada nele. Qualquer mulher tem que estar identificada com seu marido, porque os dois são um. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. E ele é a palavra. Não a denominação, a palavra. Nós devemos ser os filhos da luz. E o que é essa luz, irmãos? E a luz é a palavra que se fez luz para esta era. Como conhecemos a luz? A não ser que venha da palavra? Muito bem. A palavra que se fez carne é a luz da era. Quando vocês a veem, está vendo? A veem? E a Bíblia assim o diz. Amém? Então vou terminar aqui. Aquelas pessoas olharam para Jesus lá e disseram, bem, este homem, quem é ele? Nasceu de um nascimento ilegítimo lá, seu pai e sua mãe são isto, aquilo, tudo, mas eles não reconheceram, chamaram de Beelzebu. Se eles conhecessem as Escrituras, eles o haveriam conhecido. Ele assim o disse. Eles disseram, somos discípulos de Moisés. Disse, se vocês conhecessem Moisés, vós me conhecereis, porque Moisés escreveu de mim, e todavia, demasiados cegos para vê-lo. Estão vendo quão humilde? Longe de todos os grupos, e denominações, e credos e tudo. Deus entrou diretamente em carne, na forma de um homem, um parente redentor. Ela tem de estar identificada com ele. Somos convidados a ser os filhos da luz, que andemos na luz. Amém? Na luz, não nas trevas. Amém? Vamos parar neste parágrafo aqui. Eu queria parar um pouquinho mais à frente, mas tem... já são 10 horas já. Você foi abençoado? Vamos colocar em pé. Vamos agradecer. Vamos orar. Vamos agradecer de sermos parte deste povo, né? Que somos a luz deste dia. Levante a sua mão, os irmãos que nos acompanharam, que Deus abençoe.
Marque aí, né? Creio que nós temos muitas boas coisas pela frente aí dentro desse estudo. Isso é uma base, amém? O que nós falamos hoje? Volta a ouvir o culto, é uma base para o restante. Grave isto, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, agradecemos. Eu agradeço por esta palavra, agradeço por ter nossos olhos abertos, agradeço, Pai, por ser um dos tais nesta noite, Senhor. Nós não estamos no grupo de Ló, não estamos no grupo de Sodoma, nós estamos no grupo dos eleitos, que temos ouvido o nosso novo nome, temos recebido este novo nome e temos estado com o Senhor, Pai, nos cavalhais de Manre. Agradecemos por isso, Pai, e podemos nesta noite regozijarmos em nossas almas e dizer amém à Tua palavra. Quantos podem dizer amém à palavra do Senhor? Quantos reconhecem a palavra? Quantos estão alegres nesta noite? Você ouviu a palavra? Você está grato ao Senhor? Muitas coisas foram ditas nesta noite. Talvez você terá que ouvir de novo, mas quantas coisas o Espírito Santo nos dirigiu hoje. Muitas respostas, orações. Obrigado. Se você está alegre na sua alma, no seu coração, você vai adorar o Senhor. Você vai adorar o Senhor. Você vai regozijar. Você vai agradecer a Ele e dizer: eu sou um dos tais. Obrigado, Senhor. Que alegria de Abraão ao ouvir o seu nome por Elohim. Que alegria quando o nome é revelado a você, a manifestação, a palavra é aberta. E você se sente realmente um dos tais privilegiado de estar vivendo neste tempo. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada família nesta hora, com sabedoria, crendo, né? E confiando no Senhor, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Leia, disse o profeta, ore. Quer se aprofundar no amor de Deus? Leia e ore. Faça isso. Consagre a sua vida, tira um dia de consagração. Tira um dia de consagração. Abandone. Faça, irmãos, um sacrifício. Sabe o que é sacrifício? Amanhã é quinta-feira. Você vai dizer assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí, no meio de tudo isso, você vai dizer, eu vou fazer um sacrifício. Não é assim que fala, mas olha, vou ter que fazer um sacrifício. Mas que isso seja um sacrifício agradável a Deus. Sacrifício agradável ao Senhor. Leia e ore. Esteja, como disse o profeta, esteja o povo que está crendo nele, o povo que está crendo nele. Como vai saber que ele é o Messias? Estando constantemente aonde? Na palavra. Constantemente.